Fala, meu povo! Então vamos lá. Questão 114, prova amarela, Enem 2019, mais um gabarito comentado. Então olha só, vamos pegar essa questão para a gente traçalhar ela. Uma questãozinha que fala sobre oxirredução, mais específico sobre pilhas. Eletroquímica é um assunto sempre pertinente no Enem. E como vocês já me conhecem, já assistiram algumas gravações minhas, deixa eu pegar o meu marcador para a gente começar a ler essa questão e desvendá-la. Tá? Questão 114 fala o seguinte: grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Né? Esses dispositivos de geração de energia elétrica seriam então as pilhas, né? Vamos pensar assim? Né? Dentre eles podemos destacar as baterias zinco-ar, que funcionam com oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrodo aquoso de caráter alcalino. Tá? Você tem esses caras, estou marcando todos os componentes, né? O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está representado na figura. E aí tu tem a figura com o molde de uma pilha. Essa membrana separadora, o que a gente conhece como a ponte salina, né? A ponte salina, deixa eu escrever isso direitinho, ponte salina. Só que você não sabe, observando, você tem dois eletrodos aqui, quem é o catodo, quem é o anodo, quem oxida ou quem reduz, né? Eu acho que a pergunta, por sinal, é essa. No funcionamento da bateria, a espécie que funciona como ânodo é. E aí a gente tem que pensar o seguinte: Bruno, como vou desvendar isso? Eu sei desvendar isso com DDP. Eu já estudei, ou nem assim. Então vamos entender o seguinte: no funcionamento da pilha você tem sempre uma oxirredução. Em um dos eletrodos está ocorrendo oxidação e no outro está ocorrendo a redução. Né? Então você tem, deixa eu pegar outra cor, porque eu cismo escrever tudo de vermelho, eu não gosto. Olha só, você tem a oxidação ocorrendo em um processo. A oxidação sempre ocorre com perda de elétrons e você tem a redução. Na oxidação é uma perda de elétron, foi ótimo, de elétrons, ou na verdade o que ocorre é um fluxo de elétrons da oxidação para a redução. E a oxidação, onde ocorre a oxidação, a gente também chama de ânodo. Tá bom? Isso tanto para pilha quanto para eletrólise. E aqui a gente chama de cátodo. Uma dicasinha para saber quem é o cátodo ou quem é o anodo é a questão de consoante e vogal. Olha para cá, ó. Vogal, vogal, consoante, consoante. Eu sempre gravo assim, tá bom? Eu não tenho costume de ficar gravando muita coisa, isso me facilita muito. E aí todos os outros processos eu vou desvendando. E aí a gente tem que pensar o seguinte: o que está acontecendo nessas duas pilhas para eu verificar? Porque se ele quer o anodo, eu vou procurar em qual dois eletrodos está sofrendo a oxidação. Está sofrendo a variação de NOx em função de aumento. E aqui eu tenho que procurar onde está o aumento de NOx. Aumento de NOx. Não fluiu essa frase aqui, né? Aumento de NOx. Né? Diminuição de NOx e redução. A gente tem que entender que em um dos eletrodos ele utiliza ar atmosférico. Então você tem nesse eletrodo aqui, ó, O2 virando alguma coisa. E ele fala aqui, mostra aqui que gera a hidroxila. Não é? Então, se é o O2 gerando hidroxila, a gente tem que calcular o NOx. Veja bem, substância simples, o NOx é igual a zero. Então, o NOx do oxigênio no eletrodo poroso, né, ele entra como NOx zero, e quando ele vai se transformar em hidroxila, aí é o oxigênio dentro de um composto, ele tem carga menos 2. Então, o que ocorreu foi uma diminuição do NOx do oxigênio. Então, como em uma dos eletrodos, uma das semicélulas dessa pilha é o oxigênio diminuindo o NOx. Então, o que está acontecendo aqui é a redução. É o que eu quero? Não, aqui é o cátodo da pilha. O que eu quero é o ânodo da pilha. Então é a parte de zinco. O que está acontecendo? Zinco metálico, né? Deixa eu pegar o azul de novo. Zinco metálico, eletrodo de zinco, então é zinco metálico, tá? Zinco metálico está se transformando em um composto, né? Um hidróxido, vamos dizer assim, de zinco. E aí você tem que entender o seguinte: zinco metálico, substância simples, o NOx é igual a zero. Zinco em solução, zinco é um dos elementos que tem NOx fixo dentro de um composto, eu não preciso calculá-lo aqui. Ele é mais 2.
né? É um dos elementos que tem NOx fixo. É interessante você saber quais são os elementos de NOx fixo. Família 1A, família 2A e aquela escadinha de alumínio. Se não entendeu o que eu estou falando, eu tenho um post lá na minha página, né? Dá uma olhada lá, e de repente deixando os destaques sobre cálculo de NOx para você pegar e para fazer esse Enem com mais facilidade. Então, se o zinco está sofrendo a oxidação, o zinco é o anodo, tá bom? Oxidação. A pergunta é o reagente ou o produto? Espécie química formada, ele quer o produto. O produto é o óxido de zinco aqui, resposta letra E. Óxido não, hidróxido de zinco. Não tem nem o zinco como resposta, como opção também, poderia bugar um pouco a nossa cabeça. Questãozinha muito tranquila de pilha, quando você sabe o conceito de inox e os conceitos primordiais de pilha. Quando a gente fala de eletroquímica e pilha, tem maneiras distintas de cair, porque a gente pode calcular a DDP quando a gente tem os potenciais. Mais à frente vocês vão ver questões assim, porque sempre cai ao longo da prova, ou cai sobre a própria estrutura da pilha. O Enem gosta disso. Então toma cuidado, questãozinha tranquila, pode ser uma das pedidas do Enem aí nessa próxima avaliação. Beleza? Fui!